Uma das grandes atrações musicais do Brasil, né? O Júnior Lima, que arremata milhões de pessoas nos seus shows. Multidão. Por isso que tem uma agenda muito cheia. Resolveu, finalmente, na vida, ter uma posição de destaque, né? Ele sempre teve posições secundárias. Resolveu ter uma posição de destaque. Diz que anistia é o caralho. Ele quem disse, tá? Foi a frase utilizada ali quando no seu show do festival The Town. É tão interessante ver algumas dessas atrações. Olha, eu digo sempre que você tem que ter posições. Eu acho que todo cidadão tem que ter posição. Mas você não pode destratar quem pensa diferente de você. Não pode. O respeito ele tem que ser para todos. E quando você paga ingresso para ir para um show, você não está pagando ingresso para ir para assistir a apresentação política. Você está indo para assistir a apresentação artística. Seja para cantores que têm simpatia por pessoas de direita ou de esquerda. E posicionamento em palco, eu acho um equívoco, um erro. Então, o que é que a gente está achando no Brasil? Não é só posicionamento. É distrato a quem pensa diferente. No caso do cara do Ira, foi assim 2 vezes já. Isso. 2 vezes. Brigou com a plateia. O cara lá, o escritor Peninha lá, da quinta-feira, ele comemorou a morte do ativista, rapaz. Comemorou. Não só ele. Zombou com as filhas. Zombou. Né? Ontem não, sexta, a filha do ministro Fachin foi agredida e cuspida. Isso, em Curitiba. Em Curitiba. Existe isso? Não existe, pô. A gente precisa parar com isso. Agora, eu queria só opinar, trazer um ponto aqui que eu vi, vocês falaram muito sobre o Kirk na semana passada aqui. A gente fala muito sobre liberdade de expressão no Brasil. A centro-direita, grupos de direita falam muito sobre a liberdade de expressão. Eu concordo que quando eu pago o ingresso para assistir o show, eu não quero ver ali um libelo partidário, embora, ou seja, um ato partidário, embora alguns artistas a gente já conhece, já sabe mais ou menos. Por exemplo, quem está fazendo muito sem anistia agora no palco é Caetano Veloso. A gente já sabe, se ele faz isso sempre. Quem vai pro show deve pelo menos imaginar isso. Eu fui pro show do Engenheiros do Havaí na sexta-feira e eu confesso que fiquei preocupado. Eu digo, parece que eu tô vendo. Vai sair um sem anistia aí, mas não. Humberto Jéssica, até onde eu fiquei no show, foi profissional e entregou um show espetacular. Sobre Júnior, vamos lá, é um show privado. Eu, sinceramente, acho que ele tem que fazer o seu melhor e não fazer com isso qualquer um, tá, gente? Qualquer um do lado esquerdo ou direita. Sobre o Peninha, eu vou um pouco na contramão do que eu tenho visto. Acho, assim, desumano, soberbo, de uma falta de bom senso o que ele disse. Mas, vamos pensar comigo, se ele tem o direito de falar o que ele bem entender, não é uma discussão em torno da liberdade, não, de falar. Porque talvez você que está crucificando o Peninha, e eu acho que ele foi, de novo, desumano. Ele foi de uma falta de bom senso, de tudo que você pode imaginar. E tem tido contratos e palestras canceladas por isso. E é assim que tem que ser, porque é a pena que ele paga pela sua verborragia. Mas você que está criticando as palavras desumanas, de repente não foi o mesmo que está dizendo que tem que ter liberdade no Brasil para falar? Então, esse é um ponto que eu gosto de trazer, gente, porque ainda que eu discorde do que Peninha disse, eu tô com o Rui Barbosa, quando dizia, você tem todo o direito de dizer o que você quiser. E se por um acaso for um crime, você vai ser alcançado pelas letras frias da lei. Sobre o Peninha, tem que arcar com as consequências. Então, ele não pode depois, ele tem que assumir o que está dizendo. Por exemplo, eu não acredito que Júnior Lima, que agora virou notícia novamente, tem muito a perder quando diz essa frase. Então, assim, Júnior Lima não está entre os cantores mais bem pagos. Júnior Lima, como o BG falou aqui, talvez não é nem segunda opção dentro da família, né? Primeiro o tio e o pai, né? Depois veio o Sandy Júnior, né? É Sandy primeiro e depois Júnior. Mas o Júnior Lima não tem muita alternativa aqui. Ele demonstrou a opinião dele e as consequências para ele, por exemplo, tem muito mais a ser positiva do que negativa. Porque Júnior Lima, para ir para esses shows, muitas vezes, às vezes tem outros filhos agora, de atores. Falando sério, porra, desde aquela música da galinha que eles cantavam, como é o nome? Ele Sandy, quando era criancinha, pô. Vamos pular, né? Essas coisas. Maria Chiquinha. Maria Chiquinha. É a primeira. Lá vem Maria, como era. Essa música era da década de 50. Então, assim, desde aquela música, pô, foi a primeira vez que a gente ouviu a voz dele, pô. Foi esses anos todos. Então, assim. Não, sério mesmo. Não é bem assim, não, bicho. Eu achei o máximo, bicho. Não é bem assim, não, porque